Graça e paz, nós estamos aqui com muita alegria e esperando que você dê o seu joinha depois, tá? Compartilhe as mensagens que nós estamos levando até vocês. Hoje eu queria falar sobre o deserto. Apesar de que a nossa vista aí atrás é um lugar muito diferente do deserto. Mas mesmo assim, eu quero é, trazer para vocês que o deserto não é um lugar legal, é um lugar difícil e eu tenho visto muitas pessoas fazendo campanhas de oração para sair do deserto. É que as pessoas não sabem se aquele deserto foi Deus que levou ela para um amadurecimento, para aprendizagem, ou se é um deserto da vida que a pessoa foi por livre e espontânea vontade. Você tem que descobrir isto. Porque o deserto é um lugar que nós vamos lá buscar amadurecimento, vamos buscar sabedoria, fortalecimento, nós vamos ter revelação do que está acontecendo e nós vamos ter muito crescimento. Todas as pessoas, os grandes homens da Bíblia tiveram a passagem pelo deserto. Todos eles, nós vamos ver de Paulo, João, Moisés, Davi, nós vamos ver Elias, mais muitos e muitos, e eu não queria me reter a isto. Mas o próprio Jesus, né, esteve no deserto para nos ensinar que o deserto é um lugar que Deus escolhe para nos treinar. E eu queria chamar a atenção sobre a Moisés. Moisés, nós sabemos que ele teve 3 ciclos de 40 anos. O primeiro ciclo foi lá no palácio. 40 anos no palácio. Depois o segundo ciclo foi 40 anos no deserto. E o terceiro ciclo foi 40 anos já dentro do propósito de Deus, já treinado, capacitado para ir para o comando da libertação daquela grande nação de Israel. Alguém há dezenas de anos atrás criou uma frase muito, eu amo essa frase. Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os seus escolhidos. Essa frase vai ter muito a ver com a nossa mensagem de hoje. Eu vou escolher Moisés então para falar sobre ele. No palácio, Moisés aprendeu muitas coisas que o ser humano possa aprender num lugar bem desenvolvido para aquela época, e Moisés passou 40 anos lá. Agora, quando terminou o ciclo dele no palácio, ele foi para o deserto. Lá no deserto, um homem acostumado à vida de luxo, viveu ali no frio do deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro, e nós vamos ver então que no deserto ele teve uma experiência divina incrível com Deus. Quando ele viu a sarça e ele chegou por perto, ali era a sala de aula que Deus escolheu para ensinar Moisés. E diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Então, quando Moisés chegou, Deus disse para ele que agora ele iria passar por um momento de crescimento, porque ele iria libertar o povo lá no Egito. Mas Deus olhou para algumas coisas na vida dele que Deus queria tirar. Preste atenção que o que Deus fez com Moisés está fazendo comigo e vai fazer com você. Deus primeiro tirou o medo da vida dele. Como? Disse: Moisés, estende o teu cajado, joga ele ao chão. Quando jogou, eu imagino um cajado de quase 2 metros, aquele cajado se tornou uma grande cobra, e Moisés então teve muito medo daquela cobra agressiva. Mas Deus disse para ele: não tenha medo, não fujas. Agora, nesse momento, pegue esta cobra pela cauda. E quando ele pegou, a cobra voltou a ser cajado. Meu amado, essa cobra significa Satanás. Nós vamos ter que lutar bastante. Nós temos que aprender a não ter medo das adversidades do nosso inimigo. Aí Deus continuou. Como ele foi criado 40 anos no palácio, ele tinha muito de si mesmo, ele tinha muita capacidade própria,
ele confiava na sua força, nos seus braços. Então Deus disse para ele, coloca a mão dentro da sua roupa. E quando Moisés colocou e tirou, a mão dele estava leprosa. O que significa? Que Deus, quando quer capacitar o seu servo, ele vai operar na vida das pessoas. Às vezes nós achamos que nós temos muita coisa de nós mesmos, que nós somos muita coisa, e nós não somos nada, nós somos falhos, e a nossa justiça são como os trapos de imundícia. Então Deus quer mostrar para Moisés que Deus iria capacitá-lo para que ele fosse fazer o trabalho. Em terceiro lugar, quando Deus falou, agora você vai falar com o faraó para ele soltar o povo. E então Moisés sentiu que naquele momento ele poderia, como é que eu vou fazer para a situação falar com o faraó? Ele sentiu insegurança. E você sabe que muitas vezes nós sentimos medo, insegurança. Agora é uma insegurança de falar, de compartilhar a palavra de Deus com as pessoas, tirarem eles da escravidão, e nós sentimos essa insegurança. Às vezes nós somos chamados para falar na célula ou na igreja, em qualquer lugar, e a gente sente essa insegurança. E Deus disse para ele, olha, vai, eu vou colocar o teu irmão Arão vai contigo. Ele vai estar com você para você falar com Arão. E isso, Deus nos colocou o Espírito Santo para que ele estivesse conosco na hora de nós falarmos. Ele iria colocar palavras em nossas bocas. É isso que ele está fazendo. E quando Moisés, então, foi treinado no deserto, aí agora chegou a vez do terceiro ciclo. Ele agora vai cuidar do chamado de Deus, ele foi capacitado. Agora eu pergunto para você, em qual ciclo que você está? Você está no ciclo do palácio, que é a sua comodidade, é você estar vivendo no conforto, dentro da sua vontade, você faz o que você quer e você não sabe que você tem um chamado de Deus na sua vida. Então, se você estiver no primeiro ciclo, vá para o segundo, vai para a escola de Deus, é no deserto. Deserto é o lugar que Deus vai colocar uma mesa para você. Está escrito lá em Salmo 78, versículo 11, que Deus vai colocar uma mesa para você, que você não vai ficar sozinho, abandonado no deserto. Esse é o treinamento de Deus para você fazer a obra de Deus. Então, se você está passando por um deserto e não está sabendo, talvez esse deserto aí foi Deus que te levou para te transformar, te mudar, deixar de ser aquela pessoa magoada, melindrosa, deixar de ser aquela pessoa que sem o propósito de Deus. E agora você vai começar a entrar na escola de Deus. Seja bem-vindo ao deserto de Deus, e foi uma bênção estar aqui com vocês.